Fala galera, estamos aqui para o episódio número 9 do Lembrete Racional. Eu sou o Ulisses Dias, analista CNPI, pai da Olivia, esposo da Rayana, mestre em finanças, mais de 20 anos de experiência e a minha cabeça é um pouco confusa. Então eu quero aqui pedir a ajuda do Christian Washburger para ajudar a organizar a minha cabeça. Tamo junto, Cris? Tamo junto, Uli. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nono episódio do Lembrete Racional. A gente já está aqui 8 semanas consecutivas falando de vários tópicos sobre finanças, sobre investimentos, seguindo uma ordem, né, sequencial ao longo da história das finanças, começando lá na década de 50. Falamos sobre os fatores de investimento. Na semana passada, falamos sobre finanças comportamentais. E hoje a gente vai dar um foco maior num tópico que é bastante importante, né? Que é começar a entrar em valuation. A gente vai falar então sobre o modelo de Gordon, que é um dos modelos mais simples, né? Mas como qualquer outro modelo, ele tem as suas vantagens e desvantagens. A gente tem que saber explorar isso da maneira correta. Perfeito. Então, a lógica do modelo de Gordon, gente, ela é muito simples. O dividendo do próximo ano, ele é uma resposta para o valuation de uma ação, né? Então, a fórmula que ele descreveu é que o dividendo do próximo ano dividido pelo custo de capital menos o crescimento esperado desses dividendos é igual ao preço da ação. Ou seja, isso é uma forma muito simples. O Myron Gordon, ele era um americano que ele era lá de Harvard, ele viveu muito tempo da vida dele no Canadá, morreu em 2010, né? E ele era conhecido como Mike. A gente bota algumas limitações para esse modelo na prática, que são empresas que pagam dividendos. Eu vou trazer um artigo aqui explicando uma realidade sobre os dividendos. A gente tem um problema porque o crescimento dessa empresa não pode ser maior do que o custo de capital, isso inviabiliza a aplicação desse modelo. A gente vai ver algumas limitações dessa suposição de que o crescimento da empresa pode ser maior do que o custo de capital. Então, a gente já aqui deixa avisado que empresas como a Amazon, elas não são aplicáveis nesse modelo, beleza? As empresas mais aplicáveis nesse modelo são aquelas do Best. Bancos, elétricas, saneamento, seguros, telecom. Essas são as empresas que eu vejo que são mais adequadas, né, para esse tipo de modelo. E esse tipo de empresa, né, ela tem uma vantagem que você entende muito facilmente como que ela gera dinheiro, como que ela gera caixa. Até por isso que é muito mais fácil se encontrar um intervalo de preço justo para aquela ação. Já uma empresa de varejo, por exemplo, é muito mais complexo, né? Você fazer um valuation, chegar no modelo. Até por isso que esses ativos são mais voláteis, né? Porque o que é a volatilidade? É a dificuldade que o mercado tem de encontrar o valor justo de um ativo. Então, essas empresas do setor elétrico, bancos, elas acabam tendo uma volatilidade menor, né? Porque tem uma receita previsível. Todo mundo entende como aquele negócio gera dinheiro, como gera caixa, né? Então, por isso também acaba tendo uma volatilidade menor. Perfeito. Então, as premissas básicas desse modelo é a gente entender qual que é essa taxa de crescimento e a conta para a gente fazer essa taxa de crescimento vai ser um menos o payout, ou seja, o que a empresa distribui de dividendos em relação ao seu lucro total, vezes o retorno sobre o patrimônio líquido. Isso vai ser o crescimento esperado. A gente vai ver aqui nos artigos que eu trouxe como que essa suposição ela não é muito verdadeira, né? Então a gente tem aqui o possibilidade de aumento do patrimônio líquido e ele ter uma taxa de retorno instável ao longo do tempo. Essa taxa de retenção também, a gente precisa entender se ela é uma taxa constante ao longo do tempo, coisas que não são. Então, o Myron Gordon, quando ele escreveu esse artigo, ele tinha algumas hipóteses para entender o que realmente estava sendo feito para avaliar o preço justo de uma ação, né? Ele queria saber se o preço justo de uma ação vinha de dividendos mais lucros, somente de lucros, ou somente de dividendos. Então, lucros e dividendos mais lucros não fazia sentido, porque o que na verdade a gente vê desde 1926, se você comprasse uma carteira em 1926 e segurasse até hoje, 99% do valor que você teria no teu saldo
seria derivado de dividendos. Então, nessa perspectiva, você ter uma estratégia que minimiza o impacto tributário também vai ser relevante, né? E aí, para testar essa teoria de preço, dividendo, ele pegou alguns setores que lá na década de 50, ele escreveu esse artigo em 52, era o setor químico, setor de alimentos, siderúrgicas e máquinas e ferramentas. Então, ele testou isso entre 1951 e 1954. E aí, esse lucro ele pode ser por ação ou dividendos pagos, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Essa foi a conclusão dele. E aqui a gente já para refletir sobre algo, né? A indústria química, de alimentos, siderúrgica e de máquinas e ferramentas era como se a gente estivesse falando da indústria de semicondutores hoje, em 2024, porque essa era a tecnologia da época quando a gente estava vindo de um mundo agrário, tá bom? Então, você tem que se colocar na perspectiva das incertezas do que seria a industrialização do mundo naquele momento para calcular essas variáveis. Outra coisa que ele viu aqui nessa construção desse artigo é que ele concluiu esse artigo em 1956. Ele escreveu junto com um cara chamado L. Shapiro, e aí ele criou esse modelo chamado de crescimento perpétuo. Depois ele foi lá para a Universidade de Rothman, em Toronto, e a principal vantagem desse modelo é que ele é muito fácil, ele é muito simples. É o modelo que a gente aprende lá na faculdade de administração de economia quando a gente vai fazer valuation, né? A gente precisa fazer alguns ajustes nesse modelo, então a gente precisa entender qual que é a média de lucro ao longo do tempo. Então, empresas com lucros muito voláteis e dividendos muito voláteis vão ser mais imprevisíveis. A gente precisa entender também que o preço de um ativo ele vai variar com outras incertezas, né? Então, uma empresa ela pode mudar a estrutura de capital dela ao longo do tempo. O beta, que é uma das variáveis para a gente medir a taxa de desconto, ele vai variar ao longo do tempo. Eu entendo que marginalmente o beta tinha que ser um, porque se essa empresa crescer ad infinito, a gente vai ter essa empresa como o mercado. Eu vi uma estatística aí de Instagram, tá? Aqui não é nada científico, não. Mas a Companhia Holandesa das Índias, ela, no ápice, corrigida pela inflação, ela seria uma empresa de hoje 11 trilhões de dólares, né? Então, o que a gente acha que essas empresas, Nvidia, Apple, Microsoft, são grandes hoje, a gente já teve algo muito maior no mercado financeiro. A gente também avalia que o valor do dinheiro no tempo aumenta e diminui de forma incerta. Isso aí são as expectativas de inflação. Só para a gente pegar aqui de maneira contextualizada, em 2021 a gente vivia num mundo sem inflação. 3 anos depois, a gente vive num mundo onde o problema é exatamente a inflação. Empresas com resultados negativos não conseguem ser avaliadas por esse modelo e empresas com ativos que não estão sendo monetizados também vão ter um problema dentro desse tipo de modelo. Então, se a gente pega uma empresa de imóveis, onde a gente tem um imóvel que ele não está alugado, ele está gerando uma despesa, não está gerando receita, tem um ativo que ele tem um valor lá dentro dessa empresa, só que se a gente projetar esses dividendos para frente, a gente não consegue perceber esse valor dentro dessa modelagem. A gente já fez uma aula aqui, onde a gente mostrou um modelo do Cameron Stewart, onde eu misturava 4, 5 modelos e fazia um preço médio entre todos esses modelos de precificação de valuation. Então, a gente precisa ter na mente que um modelo só ele não vai determinar nada. Um modelo de valuation ele não determina nada. Ele só é uma ferramenta para você negociar. Se você está comprando ou vendendo uma empresa, na prática, você só vai usar isso para ancorar a tua proposta de venda ou de compra. Esses dias eu estava atendendo um advogado, um aluno, que ele
falou que ele estava discordando do preço que alguém queria comprar a empresa para a qual ele trabalhava. E ele falou assim: Olha, eu quero comprar aí um, um laudo teu de valuation. Aí eu perguntei assim para ele: E aí, tu quer comprar ou vender? Porque com base no que você quer fazer, a gente vai manipular as premissas para ancorar a cabeça de alguém. Quem aqui conhece uma história famosa do mercado financeiro, que é a fusão entre a American Online e a Time Warner? Foi foi um evento de aproximadamente 180 bilhões de dólares lá no ano 2000. A Time Warner, ela se deu mal nesse negócio. Por quê? Porque ela sofreu algum tipo de viés emocional na hora de fazer essa negociação. Então, a habilidade de você falar, argumentar sobre as suas premissas sempre vai ser superior a qualquer matemática que a gente criar aqui. Beleza? Diz aí, Cris. Valuation, né, qualquer modelo que a gente for fazer, a gente tem que trabalhar com o cenário conservador, cenário moderado, vamos dizer assim, e o cenário otimista, né? Trabalhar com diferentes cenários e buscar ter uma maior margem de segurança. Porque eu costumo falar, né? Eu não gosto de fazer muita conta para encontrar algo barato. Se algo está barato, para mim já tem que estar refletido ali na DRE, no balanço, nos múltiplos. Eu estava lendo um livro semana passada ali do fala sobre o Monish Pabrai. Ele também cita sobre a simplicidade de manter as coisas simples, né? Ele fala que uma habilidade que nós investidores temos que desenvolver é saber dizer não para a maioria das coisas, ser criterioso, né? E sendo criterioso, você vai se restringir a um universo, né, de oportunidades. Dando um exemplo, né, do Barsi, o que que o Barsi faz lá? Ele investe basicamente em empresas de beta baixo, mas ele aproveita alguns momentos específicos para abrir a boca do jacaré e comprar essas empresas, né? Então, eles têm lá uma boa noção, vários modelos que indicam um preço justo, um intervalo, né, de preço justo, e nos momentos de crash do mercado, quando a bolsa cai, né, quando ocorre algum ruído, onde o mercado bate em todos os ativos, até aqueles que não têm qualidade alguma, desde aqueles que têm, né, uma regularidade de resultados, aqueles que não têm uma dívida muito alta, né? Então, o momento que a gente está vivendo agora recentemente, né? Os juros futuros subindo e o mercado batendo em todos os ativos ali, em alguns mais, outros mesmo, menos, mas está batendo. E são nesses momentos, né, onde a gente tem que encontrar os erros de precificação, onde o mercado está irracional, né, vamos dizer assim, e aproveitar para se expor mais nesses momentos, né, concentrar naquilo que a gente acredita. Perfeito. Então, baseado nisso aí que a gente botou como base, que a gente vai ver hoje, eu vou apresentar esse primeiro artigo aqui, que é o Stock Prices, Earnings and Expected Dividends. Ele basicamente fala de um estudo que aconteceu entre 1871 e 1986, e aqui o Robert Shiller, que é ganhador do Prêmio Nobel, e esse cara chamado John Campbell, que é um dos maiores autores de finanças de todos os tempos, ele mostra que uma média histórica longa de lucros reais é um bom preditor do valor presente dos dividendos reais futuros, né? Então, como os dividendos eles são uma função do lucro, você acompanhar o lucro de algumas empresas, isso vai gerar bons dividendos, isso vai levar os preços das ações para cima. Vou trazer aqui uma outra estatística de um outro estudo que eu não vou trazer hoje aqui, mas o valor de mercado das empresas de hoje, da Bolsa, representam basicamente 7% das empresas listadas na história. Então, a gente vai ter poucas empresas gerando grande parte dos retornos e do valor das ações. Por isso que comprar e segurar, fazer o buy and hold no longo prazo, eu considero muito perigoso, tá? Porque você vai ter que achar uma agulha no palheiro. E quem defende os investimentos passivos através de ETFs como o IVVB11, fala assim, olha, ao invés de tentar achar uma agulha no palheiro, por que que você não compra o palheiro inteiro? Porque aí você leva aquele prêmio junto com você. E hoje a gente está vendo o IVVB11 na máxima. Eu acho que muita gente tentou fazer coisas mais complexas e não está tendo
o resultado do IVVB11, né? Aí eu vou trazer esse segundo artigo, que é o A Stock Market Model, né? E esse aí foi escrito pelo próprio Myron Gordon. Isso aí já foi em 2003, ou seja, foi um dos últimos artigos da carreira dele. E ele fala que o crescimento do preço das ações ao longo do tempo é mais volátil do que o crescimento dos dividendos, porque o preço atual não muda apenas com o dividendo atual, mas também com a taxa de crescimento esperada futura. Ou seja, nesses momentos onde a gente está duvidando se vai ter uma recessão ou não, esses momentos onde a gente vai estar duvidando sobre a taxa de inflação futura, o que está sendo a variável maior lá na frente é o lucro real, o dividendo real que você vai ter descontado da inflação. Então, isso gera uma volatilidade maior, é como se fosse uma oportunidade da gente, na crise, ver que os dividendos não caíram tanto, mas o preço daquela ação caiu muito mais. É aí que abre a oportunidade. Então, o mercado, outra coisa que ele percebe nesse artigo, que o mercado ele é mais estável e tem um desempenho melhor quando os investidores têm uma aversão ao risco relativa crescente. Ou seja, a curva ela não vai ser reta, ela vai ser uma curva de decaimento. Ou seja, eu não vou assumir o dobro de risco para ter o dobro de retorno. Eu, para ter o dobro de retorno, eu quero assumir metade do risco. Então, como é que isso na prática acontece? Eu vou ter uma carteira com renda fixa, Tesouro Selic, mais uma carteira de ações. Porque marginalmente o retorno ajustado ao risco que eu tenho quando eu adiciono ações mais renda fixa, ele é cada vez melhor. Quer acrescentar alguma coisa aí, Christian? Vai ficar à vontade, tá? Senão eu vou ficar aqui. Tá, pode seguir que depois eu apresento o que eu trouxe aqui. Tá. Outro artigo que eu quero trazer aqui para vocês é esse outro artigo aqui do John Campbell com Robert Shiller. Aquele primeiro que eu trouxe, ele é de fevereiro de 88. Esse aqui já é de dezembro de 86. E a conclusão que eles chegam nesse artigo, The Dividend Price Ratio e Expectations of Future Dividends and Discount Factors, é que fica claro que há uma variável considerável na relação de dividendo-preço, ou seja, dividend yield, que não pode ser explicada pelas expectativas racionais de crescimentos futuros de dividendos. Ou seja, essa taxa de crescimento aqui que o Myron Gordon fala, ela não é uma boa previsora de crescimento futuro. Então vão ter empresas que elas vão começar a gerar crescimento de dividendos que a gente não consegue, dentro de uma conta matemática, achar. O que que isso tem a ver com os outros episódios aqui do Lembrete Racional que a gente já fez? A gente viu um artigo do Cliff Asness, ele falando, surprise, higher dividends, higher returns. Então, existem algumas empresas que elas são chamadas de asset light, que essas empresas elas crescem sem precisar reinvestir. Uma Coca-Cola da vida é um exemplo disso. Uma Disney da vida é um exemplo disso. Então, essas empresas que conseguem gerar valor sem ter que investir em novos ativos tangíveis, essas empresas que vão gerar esses retornos extremamente fora da média. Eu vejo o BR Partners nessa situação. Uma empresa que tem um payout alto, em torno de 60%, e mesmo assim mostra uma taxa de crescimento alta, né? Exato. A gente já falou disso aqui com relação à indústria financeira como um todo, né? Como a indústria financeira ela está trabalhando em cima de valores nominais de finanças, ela consegue se proteger de um aumento da base monetária. Warren Buffett falou isso no encontro anual dos sócios, mas a gente consegue ver isso também em outras indústrias dentro do mercado financeiro, tá? Aí esse outro artigo, o principal autor aqui é esse Harvey Campbell. Esse cara é muito brabo, tá? O que ele fala? Eles descobriram que surfar a tendência e fazer factor investing é a melhor estratégia para tempos inflacionários. Então, de 2021 para 2024,
é exatamente esse ambiente que eles estavam testando. Ele fez esse artigo aqui, ó, em maio de 2021. Ele fala que ele não está prevendo um aumento de inflação, mas acabou sendo exatamente o timing que a gente começou a ver uma inflação muito forte logo depois aí do que aconteceu com a pandemia, né? Agora a gente tem outro artigo aqui de 85, de junho de 85, de novo, do John Campbell, e ele fala sobre o retorno das ações e da estrutura a termo, né? Para quem aqui não sabe o que é a estrutura a termo, ela é conhecida como a curva de juros. E foi o John Campbell que inventou essa história da inversão da curva de juros, porque normalmente a gente vai ter uma curva de juros numa estrutura onde o juro no curto prazo ele é diferente do longo prazo. Vai ter uma hora que isso vai inverter. E isso é um sinal de recessão. Isso é um sinal de recessão. Então, eu trouxe até aqui, ó, o eu apaguei já isso aqui, mas a gente consegue ver no Tesouro direto, em taxas. Tá vendo aqui que o Tesouro Renda Aposentadoria começa em 6,29 e lá para 2065 ele está em 6,38? Por quê? Porque o longo prazo ele é mais arriscado do que o curto prazo. Não tá compartilhando a tela, Uli. Agora tá. A gente consegue ver aqui no Tesouro Direto que o Tesouro Renda Aposentadoria Extra de 2030 ele é IPCA mais 6,29. Para 2065 ele é IPCA mais 6,38. Em algum momento, quando essa taxa aqui ela é mais alta do que essa, isso é uma sinalização de uma recessão. Então, essa que é a estrutura a termo do mercado. E aí ele queria ver se isso faria sentido para explicar o retorno das ações, né? Então, ele mostra que essa incerteza ela funciona para o mercado de renda fixa, mas essa incerteza para o mercado de ações gera um menor retorno esperado. Ou seja, a gente precisa ver uma estabilização do cenário para que a gente veja as ações andando e o retorno delas aconteça, o que não é o que a gente está vendo hoje no Brasil. O que a gente está vendo hoje, em junho de 2024, para o Brasil? A gente está vendo uma relação de dívida PIB crescente, a gente está vendo indefinição do arcabouço fiscal, que já foi uma estrutura que veio alterada do tripé macroeconômico, ou seja, o mercado não consegue fazer previsões sobre qual que será a inflação futura e qual que será a taxa de juros futura. Nesse processo, o que as pessoas preferem? E aí, isso responde muito dessa discussão que tem hoje no Instagram. IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. Nessa estrutura, é melhor você ter o IPCA mais 6,5 do que as ações, porque não tem, claro, o que vai acontecer no futuro para as ações. O mercado não gosta de incerteza, né? Então, ontem, quando saiu a ata do Copom, as pessoas nem se perguntavam, manteve, reduziu, o que que fez? Quanto que foi o placar? Ah, foi 9-0 ou não foi? Por quê? Porque na última reunião tinha tido uma discordância, né, entre os membros da mesa. E isso gerou, né, uma desconfiança, uma incerteza a mais do que já tinha, né? E o mercado deu aquela estressada depois. E para aqui, para a gente botar o contexto do que está acontecendo hoje, a gente vai ter uma mudança de presidente do Banco Central no final do ano, e a gente tem um presidente eleito que ele está contestando a política do Banco Central. Eu acredito que o presidente ele está fazendo o que ele tem que fazer, porque ele foi eleito por uma base populista. Então ele tem que dar satisfação para essa base. O problema é do presidente do Banco Central em ser técnico. Quando a gente vê unanimidade nessa votação, o mercado enxerga: olha, esse Banco Central está sendo técnico e não tem influência política lá dentro, uma vez que as pessoas esperavam que o Galípolo, que é um dos representantes indicados aí pelo governo dentro dessa mesa, que ele fosse essa voz dissonante aí dentro dessa decisão. Ele mostrando que ele está sendo técnico, isso dá mais confiança de que a gente vai ter um respeito aí
a função independente do Banco Central, né? No entanto, após o Galipo votou junto com os demais membros do Copom, né, começou a surgir aí que o possa indicar outro, né, para o presidente do Banco Central, que não ouça o mercado, né, que atenda às demandas do governo. Eu acho que até por isso que a curva continuou subindo hoje, né? No início do pregão, o Ibovespa já estava subindo quase 1%, e envolveu quase todo o movimento de alta ao longo do dia, né? Muito boa análise. Esse outro artigo aqui do Eugene Fama e Kenneth French, se eu tivesse que escolher três, aqui vai ser injusto, né? Três, os top três para mim acadêmicos é o Eugene Fama, o Kenneth French e o Cliff Asness. Eles começam a analisar aqui a questão de entre 78 e 99, no século passado, a gente vê a quantidade de empresas que pagam dividendos ser cada vez menor, né? Então, desde 1978, vem caindo o número de empresas que distribuem dividendos nos Estados Unidos. E isso é algo que mexe exatamente no tema que a gente está trazendo aqui do Myron Gordon, né? Em 78, 67% das empresas pagavam dividendos. Hoje, esse número ele caiu, lá, né? Eles fizeram esse artigo no ano 2000, auge da bolha.com, ou seja, há 24 anos atrás, era 21% o número de empresas que pagavam dividendos. E isso acontece em parte porque as empresas que estavam entrando na bolsa eram cada vez mais jovens, mais inovadoras e com foco em crescimento. Lembra? No auge da bolha de tecnologia, a gente tem a maior quantidade de IPOs, a gente tem a maior quantidade de empresas entrando no mercado. E diferente das empresas mais tradicionais, essas empresas elas costumam reinvestir todo o lucro para tocar aí os seus projetos, ao invés de distribuir dividendos para os sócios. Para a gente entender isso e não ter viés, a gente precisa entender o ciclo de crescimento das empresas, startups, crescimento, maturidade e declínio. Para quem não entende essa dinâmica, eu sugiro que veja o primeiro encontro do Master Business com o professor Securato, onde ele explicou como é que funciona toda a estrutura do mercado financeiro, desde um venture capital, passando por um private equity e chegando até os mercados de capitais. Outro artigo aqui que eu trouxe do Fama e do French, eles estavam observando horizontes de longo prazo de retornos, algo extremamente relevante aí para o entendimento para quem quer investir de maneira previdenciária, né? E aí eles observaram que quanto maior a incerteza de crescimento, mais incerta será a quantia final que você vai receber de volta, especialmente para o investimento de longo prazo. É por isso que a gente não pode concentrar a carteira, a gente tem que diversificar. E quanto mais tempo você investir, maior é a probabilidade que os teus retornos se assemelhem a uma curva normal, uma curva de sino, que é essa representação gráfica de poucas empresas tendo retornos muito fora da curva, de 3, 4 desvios padrão, tanto para cima quanto para baixo. E aí é por isso que a gente precisa, nessa carteira de longo prazo, ter uma diversificação em renda fixa também, porque isso vai criar uma inclinação do nosso portfólio para o positivo. Show? Pô, essa aula aqui tá bizarra mesmo, tá muito maneira. Espero que vocês consigam enxergar isso. Mas depois a gente vai ver isso com mais clareza, né? Aí, em 2021, o John Cochrane, esse cara é muito brabo também, em julho de 2021, ele veio com esse artigo aqui, ó, portfólios para o longo prazo. Aqui ele mete o malho, ele tem esse perfil, esse autor, mete o malho em toda a academia de investimentos, fala que o pessoal fala muito difícil, que o Merton, lá na década de 70, o Markowitz, falaram muita coisa, mas pouca gente aplica aquilo na prática. Então, ele fala de duas maneiras de você investir por longo prazo, né? A primeira é focar diretamente em ativos que têm um fluxo de pagamentos e uma estratégia onde você possa retirar esse dinheiro ao longo do tempo, principalmente perto da tua aposentadoria. Então, você precisa levar em consideração os dividendos que serão pagos, os juros e os ganhos de capital,
ao longo do tempo. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem uma preferência por dividendos porque a gente não paga imposto sobre dividendos, mas lá nos Estados Unidos a alíquota de imposto de renda ela é maior nos dividendos do que nos ganhos de capital. Então é preferível que não se pague dividendo, e isso é um pouco o que explica aquele outro artigo que mostra que as empresas que pagam dividendos caíram de 67% para 21% e tende a cair mais ainda, porque uma das maneiras que as empresas encontraram para devolver capital para os acionistas é através da diminuição de dívidas e também da recompra de ações. E ele fala para a gente adotar uma visão de equilíbrio geral, considerando aí o propósito de cada um na hora de investir, as tolerâncias de risco. Ou seja, simplificando, ele fala que a capacidade daquele investidor assumir risco vai estar totalmente aderente ao que ele vai ter de carteira. Então, isso aqui justifica o porquê que eu faço a entrevista individual com cada um. Tem gente aqui que eu botei mais renda variável, teve gente que eu botei menos, teve gente que eu botei mais investimentos em dólar, tem gente que eu botei menos. Então, os médicos aqui que provavelmente não devem estar presentes, ou na sua minoria, né? Porque devem estar trabalhando agora para faturar, eles vão ter mais renda atrelada ao dólar. Por quê? Porque a renda deles é muito em real, beleza? E aí, para que a gente possa finalizar aqui o último artigo que eu trouxe, eu vou falar sobre um outro artigo do Eugene Fama e do Kenneth French, que é sobre a quantidade de empresas que entram no mercado e morrem, ou seja, os IPOs. E isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, porque a gente vai tratar de alguns bancos. Ali, o Eduardo Mascarenhas está no plantão. Parabéns, irmão. A gente vai tratar aqui de alguns bancos, mas a gente não vai falar do Banco Inter e a gente não vai falar do Nubank, porque são novas listagens no mercado. E aí, a conclusão desse artigo, que é o Fundamentals and Survival Rates, é que ele vê uma queda acentuada na taxa de sobrevivência das empresas recém-listadas e ele sugere que essa queda se deve à diminuição do custo de capital acionário. Com custos mais baixos de capital, empresas mais frágeis e com perspectivas mais distantes de lucro no futuro se tornam viáveis para vir e entrar na bolsa. Basicamente, a gente está falando de, antigamente, a taxa de desconto era 10% e alguns projetos não geravam valor. É só a gente ver o que aconteceu com os IPOs de 2020 e 2021, né? O resultado dessas empresas até hoje. Nossa, muita coisa ali acima de 80, 90% de queda desde lá. Exatamente. Então, quando a gente vê uma taxa de juros artificialmente baixa, que foi a política monetária entre 2008 e 2021, a gente vê negócios que não dariam lucro, ou seja, geração de valor, gerando valor porque a taxa de desconto está artificialmente baixa. E aí, com excesso de liquidez na mão dos gestores de recursos, essas pessoas têm que alocar, porque o private equity ele só consegue cobrar a taxa de administração e performance sobre o dinheiro que ele aloca. Ele não consegue ganhar dinheiro no dinheiro que ele não aloca, que ele deixa em caixa. E aí, nesse processo, como ele compra e ele tem um intervalo de 7, 8 anos para se desfazer desse investimento, a porta de saída é a Bolsa de Valores. Diz aí, Cris. 2020, 2021, eu lembro que foi uma farra de IPOs, né? Empresas que vinham para a bolsa ali, empresa de PowerPoint, né? Que se chamava. Empresa que não tinha lucro, mas o foco era só no EBIT, na geração de caixa, na receita, ou então o que essa empresa iria gerar, né, pelos próximos anos. Só que teve uma inversão total do cenário macroeconômico, as taxas de juros começaram a subir, e a gente viu, né, o que aconteceu ali em 2022, 2023 e ainda 2024, né? Que tem muitas empresas small caps, principalmente alavancadas, que estão na mínima, né? Tiveram uma recuperação no ano passado, mas devolveram praticamente todo o movimento e estão no fundo atualmente. Exatamente. Cristian, eu apresentei aqui 9 artigos. Depois que eu conseguir pegar a arara aqui, eu passo a bola para você. Tá. Eu trouxe aqui uma planilha que eu acho que vai ser mais.
cabível a gente apresentar quando fizer os valuations depois, mas eu trouxe aqui os múltiplos de preço sobre lucro dos bancos, tá? Históricos. Deixa eu abrir aqui a planilha. Eu peguei o histórico do múltiplo de preço sobre lucro. Tá compartilhando a tela Não, ou não? Espera aí que tem uma travada aqui. relaxa. Agora tá indo. Oi? Ele tá. Startou, mas não compartilhou nada. Ué, stop. Agora foi. Agora que eu tirei foi. Volta de novo. Não tá. Ah, foi. Foi. O que que eu peguei aqui então, pessoal? Eu peguei o múltiplo de preço sobre lucro de 2008 até hoje. Múltiplos anuais, tá? Do Banrisul, do Bradesco, do Banco do Brasil, do BTG, do Itaú e do Santander. Aqui a gente tem os múltiplos de preço sobre lucro. E aqui do lado eu também peguei o preço sobre patrimônio líquido, tá? As relações de preço sobre patrimônio líquido histórica desde 2008 até 2024, isso anualmente para a gente ver a evolução, tá? Então, eu peguei aqui e fiz o cálculo da média. Então, aqui a gente tem preço sobre lucro médio de cada uma dessas ações. Então, o Banrisul, se a gente pegar a média de preço sobre lucro de 2023 até 2008, a gente chega em uma média de 6,91 vezes o lucro, tá? Aí eu fiz aqui uma comparação, né, se está abaixo ou se está acima da média, comparando, né, com o múltiplo atual, tá? Então, a gente vê que o Banrisul hoje negocia a 22,8% abaixo, né, do múltiplo histórico, a gente comparado de 2008 até 2023. Assim como os demais bancos. Então, vocês podem ver aqui na média, né, todos eles, esses 6 bancos que eu trouxe aqui, todos eles estão negociando com múltiplo de preço sobre lucro abaixo da média histórica, tá? Considerando aqui desde 2008. Aqui a gente tem o Santander, que entre esses 6 é o que está com o maior desconto, né? 36,96%. O Banco do Brasil, a gente pode perceber aqui que está com desconto de 31,68% em relação à média histórica. E o interessante, né, que eu percebi aqui, é que se a gente olhar os últimos 3 anos, né, do Banco do Brasil, lá em 2022 a relação estava em 4,4 vezes lucro. 2022, 2023 estava em 4,4 também. E agora 2024 em 4,36. Ou seja, mesmo com a alta que ocorreu nas ações do Banco do Brasil, continua negociando um múltiplo muito próximo, né, ao que negociava lá em 2022. Até por isso que o Banco do Brasil continua aparecendo nas carteiras recomendadas. Muita gente havia perguntado, né, após essa alta toda do Banco do Brasil, será que não ficou caro? E a gente percebe que a empresa continuou aumentando a lucratividade, né? O ROI hoje está batendo perto ali do Itaú, até superou já, eu acho, está em torno de 21%. Então a gente pode perceber que muitas vezes a empresa ela vai ter um aumento das cotações e nem por isso ela vai estar cara a partir desse momento, né? E aí muita gente confunde. Tem momento no mercado financeiro. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Isso vale para os fundamentos e também para o preço. Aqui a gente também tem o Banrisul, que é uma empresa que eu Aí considero coincide também, ô Christian, como? isso aí coincide com aquela ideia que quando a empresa ela tem um lucro por ação acima do esperado, isso gera um momentum para ela. Então, Exato. olhando aqui para a estrutura da bancária, né? O banco ele precisa de capital para que ele consiga manter aquela alavancagem de empréstimos. Então, quanto mais lucro ele tem, mais ele consegue crescer. Quanto mais ele consegue crescer, mais ele consegue diluir custo fixo dentro da estrutura tecnológica que hoje é cada vez mais relevante nos bancos. E o Banco do Brasil, né, tem uma vantagem, que a carteira de crédito dele é de um risco muito menor do que um Santander, um Bradesco da vida, né? Então essa é uma outra vantagem que ele tem. A gente tem aqui o Banrisul, hoje está negociando ali a 5,3 vezes o lucro. Só para te interromper aqui de novo, Christian. E aí tem o contexto, visão negativa com relação ao governo que gera um desconto Exato. aí para o Banco do Brasil, que até agora não se mostrou justificado, né?
a gente pode perceber que o múltiplo histórico, né, tanto do Banrisul, que é estatal aqui do Rio Grande do Sul, também do Banco do Brasil, né, é bem abaixo dos demais bancos, do Bradesco, do Santander, né? O BTG é mais uma empresa de crescimento, né? Uma empresa mais focada em crescimento. Mas aqui o Itaú, o múltiplo histórico quase de 10 vezes, o Santander 16, o Bradesco 11, e aqui o Banco do Brasil e o Banrisul em torno de 6,9, 6,3. Aí também tem aquela discussão, né? Ah, eu não invisto em estatal, eu não compro estatal de jeito nenhum. E as pessoas esquecem que isso já está refletido no preço, né? O mercado já embute esse risco no preço da ação. E por isso que já negocia com desconto em relação aos pares privados, né? Então, o Banco do Brasil hoje tem, né, uma rentabilidade sobre capital muito parecida com a Itaú. Mas o Banco do Brasil, por ser estatal, está negociando aí com desconto de 10, 15% sobre o patrimônio, enquanto o Itaú está negociando 1,7 vezes o patrimônio líquido. Aqui eu também trouxe a mesma coisa, só que a relação de preço sobre o valor patrimonial, tá? Então eu peguei também a média, né? A gente pode perceber que o Banrisul, historicamente, tem uma média aí de uma vez o valor patrimonial, o Banco do Brasil 1,16, ou seja, também menor que os outros bancos, o Bradesco 1,92 vezes, com a média histórica. Interessante que o Bradesco, se a gente for olhar, né? Aqui de 2015 até 2008, entre 2008 e 2015, chegou a negociar. Aqui em 2008 estava acima de 3 vezes o patrimônio líquido, né? Aí ficou um bom tempo negociando acima de 2 vezes o patrimônio líquido. Hoje, se a gente olhar, né, está com desconto de 18%. O que aconteceu aqui nesse período? O Bradesco ele teve a rentabilidade em queda. Se a gente olhar um gráfico, né, do ROI, rentabilidade sobre o patrimônio líquido, a gente percebe que vem uma tendência de queda nos últimos 10 anos, né? E isso está refletido aqui no múltiplo também. Se a empresa tem uma rentabilidade menor, que mal supre, né, o custo de capital, automaticamente ela não vai mais ter aquele prêmio que tinha antes, né? Então a gente percebe que hoje o Banco do Bradesco negocia com esse desconto aqui, justamente porque o ROI dele hoje é em torno de 10%, está passando por toda essa reestruturação. Aí a sacada, né, o que a gente deve analisar é: o Bradesco vai conseguir se recuperar, vai conseguir voltar a ter um ROI na casa de 14, 15%? Se ele conseguir isso, através dessa reestruturação, ele tende a subir mais do que os outros. Tende a subir mais do que um Banco do Brasil, na minha visão, porque ele já está muito amassado atualmente, né? Esse múltiplo aqui de 0,32, o patrimônio líquido, a gente percebe que nem lá em 2016, né, que foi um movimento ali de queda da bolsa, 2015, negociou. Ele negociou a 1,4 vezes, né, 1,6, 1,5, mas esse múltiplo aqui está bem amassado, então precifica que, na minha visão, o Bradesco vai continuar bastante tempo ainda tendo resultados abaixo, né, uma rentabilidade abaixo do que era antes, historicamente. Aí a gente tem que analisar, né, se essa reestruturação ela vai surtir efeitos a ponto de o Bradesco voltar a ter uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido aceitável, e sim, né, o mercado vai voltar a precificar o Bradesco a um múltiplo mais alto, tá? Apesar dele não ter dado prejuízo em nenhum momento até agora, né? Exato, em nenhum momento, em nenhum momento continuar pagando dividendos. 3 meses atrás, eu achava o Bradesco, entre os bancos grandes, o mais atrativo em termos de preço. Agora, com essa queda recente, a gente tendo aí Banrisul e Banco do Brasil, principalmente, o que que eu vejo, né? Para mim não faz hoje, não vale a pena correr o risco de entrar no Bradesco, sendo que eu tenho Banco do Brasil e Banrisul negociando os múltiplos que estão, entende? Mas eu considero achando o Bradesco bastante barato, bastante descontado. Eu acredito que eles vão conseguir voltar a ter uma rentabilidade melhor, bem melhor do que é a atual, né? Mas isso vai levar tempo. Perfeito. Quer completar mais alguma coisa, Cris? Não podemos seguir. Show. Então, galera, esse aqui foi o episódio número 9 do Lembrete Racional. Quero agradecer a todos os alunos aí da Master Business por estarem como plateia ao vivo. Quero agradecer o Christian também aqui. Lembrando que a gente vai compartilhar todos esses artigos e as planilhas que a gente vai fazer o valuation desses bancos pelo grupo. E é só o começo. Tamo junto. Valeu, tamo junto.